Muito boa noite a todos. Gente, hoje é uma data muito especial, né? Falei, hoje eu vou fazer uma palestra lá no GPEC, que é uma casa assim muito querida, mas que há muito tempo eu não venho aqui, muito tempo mesmo. Eu costumava fazer palestras aqui há alguns tantos anos atrás, normalmente aquela de dia, né, que é na quarta-feira, né? E agora hoje eu retorno na noite de terça-feira, que eu nunca havia feito, né? E num dia especial, porque hoje se comemora a data de nascimento de Allan Kardec, né? Seriam 219 anos. Nossa, será que ele está bem, está conservado com essa idade toda? Não é que a gente está assim exaltando, idolatrando ninguém, não, mas é uma referência preciosa para a gente, né? A existência não só do codificador do espiritismo, mas assim realmente o cidadão de valor que ele foi, porque antes do espiritismo ele já era um educador, né? Era alguém que incentivava a qualidade na educação pública. Você fazia isso, né? Lá na França, ele como educador incentivava a qualidade da educação pública e inovou muito para a época dele, até dando aulas gratuitas de ciências, ciências naturais, física, para quem se interessasse. Então, antes de ser o codificador do espiritismo, Leon Rivail já era assim uma pessoa muito importante, né? Existem muitos livros didáticos, né, produzidos por ele que ainda são usados na França, né? E ele se notabilizou, né, com o pseudônimo de Allan Kardec, né, no advento da doutrina dos espíritos, né? Então a gente tem essa lembrança do nascimento dele hoje, né? E aí só dizer assim, obrigado por existir. Eu não digo assim, obrigado por ter existido, mas obrigado por existir, né? E assim, a ação dos espíritos também, dos benfeitores, né? Muitas vezes é tão sutil, né? A gente não percebe, mas já outras vezes é muito clara, porque hoje eu pensei que eu não ia conseguir vir para cá, porque eu tenho um problema sério de alergia, e eu tive uma crise seríssima agora no final da tarde. A gente falei, pronto, já vou ligar, não vou nem ligar, porque já não estava conseguindo falar direito, vou mandar um recado escrito para Carlos dizendo que eu não vou. Eu sou logo exagerado, né? Mas quando foi chegando a noite, a coisa foi aliviando, eu estou aqui falando, né? Tá irritada ainda a garganta, mas estou aqui conseguindo falar, porque o trabalho tem que continuar, né? Isso não é nada se a gente for pensar, por exemplo, em Chico Xavier, que doía um olho, tem um problema sério no olho, e ele reclamava, mas Emmanuel, como é que eu vou conseguir fazer o trabalho com esse olho assim? Mas você tem um outro, Chico, né? Então, assim, quem sou eu para reclamar de uma crise alérgica? O problema é conseguir falar. Falando, tá tudo bem, né? E respirar, né? Mas pronto. Então, Allan Kardec, né, ele publicou em 1857 o Livro dos Espíritos, inaugurando oficialmente a doutrina espírita. A primeira edição ainda não tinha todas as questões, né? Depois, numa segunda edição, que já foi ter todas as questões, perguntas e respostas, como temos hoje. Mas tem uma pergunta, gente, né? Antes de eu entrar no tema propriamente dito, mas tem uma pergunta muito relevante. Para que serve o espiritismo? Porque tem gente que me pergunta isso. E uma vez que me perguntaram, eu não tinha uma resposta pronta, eu fiquei todo sem graça. Para que serve esse tal de espiritismo? Né? A pessoa que me perguntou a primeira vez, inclusive, eu não tinha ainda muito tempo, né? Eu ainda era lá da Juventude Espírita do Paulo Estevão, lá na Pituba. Ele ainda completou, o que é que você ganha sendo espírita? Aí eu respondi com outra pergunta: o que é que você acha que eu deveria ganhar? Ele, dinheiro, por exemplo? Não, a gente não é espírita para ganhar dinheiro. Isso eu sabia a resposta, decoradinha, né? E essa questão do ganhar coisas materiais tem muito a ver com a mistificação dentro da relação com os espíritos desencarnados, né? Então, para que serve o espiritismo? Os fenômenos espíritas já existiam desde sempre, porque são fenômenos naturais. Obedecem a leis da natureza, que são leis de Deus. Pronto.
O que o Espiritismo, primeiro, respondendo essa pergunta, fez, a maior serventia dele logo de cara é dizer que os fenômenos ditos sobrenaturais não têm nada de sobrenatural. Nada de sobrenatural. Porque antes, os fenômenos que as pessoas não entendiam eram tidos como sobrenaturais. O capítulo 2 do livro dos médiuns, o maravilhoso e o sobrenatural. O maravilhoso aí não no sentido que a gente conhece, de muito bom. Maravilhoso no sentido de fora do comum, né? O maravilhoso e o sobrenatural. Com o espiritismo, o sobrenatural deixa de existir, até perde a graça, né? Quem se torna espírita não se assusta mais com um filme de terror. Perdeu até uma diversão, não é verdade? Então, a primeira grande serventia foi essa. Porque tudo que a gente não entende, a gente atribui a algo sobrenatural. Imagine você, uma pessoa está aqui de dia, né, de boa, está lá o solão, aí de repente a lua passa na frente e o dia vira noite. Imagine nos tempos primitivos, quando não se tinha conhecimento do que é um eclipse, o medo que isso não causava nas pessoas. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Tem até uma história que meu pai conta, eu não sei onde é que ele tirou essa história, mas que alguém faz uma ameaça, é numa civilização antiga, alguém faz uma ameaça de prender, né, um cara por feitiçaria, ele diz, se vocês não me liberarem, eu vou apagar o sol. Mas por que ele sabia disso? Porque ele já tinha o conhecimento à frente do seu tempo. Apenas, olha, não tinha computador, não tinha nada, apenas com raciocínio, com cálculos matemáticos, ele previa um eclipse. Ora, Tales de Mileto conseguiu medir a altura e a largura de uma pirâmide só olhando a sombra da pirâmide. Como que ele conseguiu fazer isso? Com o quê? Não tinha nem uma trena para esticar e medir, apenas com cálculos, e é certinho. Então, esse homem que calculou o eclipse, realmente, amanhã eu vou apagar o sol. Aí ele apagou, entre aspas, e o sol voltou a aparecer. Pois se vocês... agora eu posso fazer isso definitivamente, o sol nunca mais voltar, e todo mundo ficou com medo dele. Dizem que Caramuru também, né? Esse está na nossa história do Brasil, assustou uma tribo de... Os índios iam devorar ele, né? Antropófagos. Ele, se vocês me devorarem, eu boto fogo no rio. E como é que ele fez isso? Pegou uma garrafinha de álcool e acendeu. Os nativos não sabiam o que era álcool, achou que ele tinha capacidade de botar fogo na água. Então, tudo que a gente não conhece, a gente atribui um poder sobrenatural. Então, a manifestação dos espíritos sempre foi uma coisa, além de sobrenatural, que sempre nos causa medo. Nos causa muito medo. Né? Então, principalmente as pessoas com mediunidade ostensiva e que ainda não são educados mediunicamente falando, não tem uma educação, porque a pessoa tem que desenvolver mediunidade, não tem que desenvolver nada. A mediunidade ela se desenvolve naturalmente. O que tem é que educar. Então, os médios ainda não educados ainda passam por muitos perrengues, sustos, mistificações, essa coisa toda. Por isso que é tão importante, gente, a educação mediúnica. Quando a gente fala em mistificação, ela pode existir desde um médium mentiroso, né, que diz que faz coisas que ele não faz, né, ou pode ser um médium autêntico, uma comunicação autêntica, mas o espírito passa uma informação inválida, mistifica. E muitas vezes não é nem por maldade, é para o quê? Se divertir, para gozar da nossa cara. Olha como eles acreditam, né? Porque eles se divertem. Porque eles não têm... O fato de estar desencarnado não quer dizer que seja espiritualizado. Olha que interessante. Ele está desencarnado. Você podia dizer, está na posição superior à nossa. Não, nem sempre. O fato de não estar no corpo não atribui nenhuma superioridade ao espírito. Quando desencarnamos, levamos tudo o que nós somos para o outro lado, menos as coisas materiais. Mas tudo que temos de conquistas intelectuais, morais, comportamentais, tanto para o bem quanto para o mal, levamos tudo, absolutamente tudo com a gente.
Então, nosso desencarne pode ser um tanto perturbado ou tranquilo, a depender de nosso estado d'alma. Tem uma entrevista, tem várias entrevistas com o Raul Teixeira, adoro o Raul Teixeira, gente. Inclusive, conheci Raul Teixeira recentemente, eu fui começar a ouvir Raul Teixeira em 2021. Eu sabia da existência dele, mas nunca tinha ouvido nada dele, nenhuma palestra tal. Aí, com a pandemia, aí, como eu já estava enjoado dos palestrantes aqui da Bahia, estou cansado de ver, eu não quero ver coisa diferente agora. Aí vou buscar. Aí, Raul Teixeira, né? Eu estava enjoado de Flávio, inclusive, né? Toda hora vendo palestra de Flávio, que eu convivo com ele, né? Aí vou ver, Raul Teixeira, ele é conhecido, já ouvi falar. Aí eu comecei a ver uns vídeos dele e é fantástico, Raul Teixeira. Então tem uma entrevista que pergunta a ele: a morte é uma libertação? E ele responde: a morte é uma libertação para quem viveu se libertando, mas é uma escravização para quem viveu se escravizando. Porque se o ser humano se escraviza à matéria, a morte vai ser uma escravidão, porque ele vai estar desencarnado e apegado à matéria. Muitas vezes apegado até o próprio corpo em decomposição. E aí que eu penso, que nojeira, né? A gente está no... Imagine, se a gente vê um corpo apodrecendo aqui, a gente quer distância, né? O que faz um espírito ficar perto de um corpo em putrefação? A não aceitação da morte. Ele não aceita, pensa que pode voltar para aquilo ali. Acho que ele nem pensa que aquilo ali é algo que está apodrecendo. Não sei nem se ele chega a sentir o odor desagradável, né? Tamanho é a sua perturbação. Tamanho é a perturbação. Apego. Apego demasiado, né? E não pense em apego só em coisa material, não, viu, gente? Existe um apego que a gente pensa só na matéria, não. Há o apego às pessoas, ao apego às ideias. Muitas vezes um apego a certas ideias é pior que o apego à matéria. Aquelas ideias fixas, né, que não são muito saudáveis, também é um tipo de apego, né? Então temos que ter cuidado com isso. Então pronto, os fenômenos do espírito já existiam antes de Kardec, mas o que é que o espiritismo faz? Mostra que faz parte de uma lei natural. E aí convence, para convencer também os incrédulos. O espiritismo, ele é algo que adentra, né, ao círculo dos intelectuais, que depois da Revolução Francesa, instalado o iluminismo, a descrença se instalou, porque antes a igreja também comandava com o Estado, e depois da Revolução Francesa rompem com o Estado, o que é muito bom por um lado, mas também entra num processo de um grande ateísmo, uma grande descrença das questões espirituais. Foi por exagero para o outro lado, porque estavam atribuindo a existência de Deus e nossa essência espiritual simplesmente à autoridade dos sacerdotes, né? Então houve um exagero para o outro lado. Então o espiritismo surge nesse momento de incredulidade, de materialismo excessivo na Europa, também nos Estados Unidos com as irmãs Fox, né? Engraçado, eram crianças, né? Criança, adolescente, o espírito se manifestando lá, batendo, fazendo a maior coisa lá, e eles brincando com o espírito. Se fosse eu ia morrer de medo, de querer dormir com minha mãe, meu pai, e elas brincando com o espírito. Vou bater palma, se eu bater palma, você dá tantas batidas. Pé rachado, assim que aquela mina chamava o espírito. E aí, pé rachado, responde aí, se for sim, bate 2 vezes. O que Kardec fazia com as mesas girantes, no início. E não tem como dizer, gente, pode dizer assim, olha, a força magnética realmente pode mover qualquer material, até meu corpo. Alguém dotado de uma grande energia magnética pode fazer meu corpo aqui de 80 e tantos quilos levitar, né? Mas da inteligência é diferente, pode fazer essa cadeira levitar, uma força magnética, mas fazer ela ser inteligente, não. E os objetos respondiam às perguntas através de um alfabeto que foi estipulado. E saíam verdadeiros textos. Imagine, gente. Não era tão emocionante, empolgante como a gente possa imaginar. Era algo até tedioso. Tinha que ter os espíritas sérios, gente, que não só viam o oba-oba das mesas girando, tal, que queriam ver coisa séria, tinham que ter muita paciência, porque era muito tedioso. Imagine você escrever um texto inteiro apenas vendo batida e juntando letra.
Aí o pessoal que não tinha ligação séria com o espiritismo, mas isso aí foi que foi, ó, né? Foi separando o joio do trigo. E aí depois veio a psicografia, que facilitou muito e tudo mais. Né? Então, assim, vem realmente demonstrar por meios materiais, olha que interessante, veio demonstrar por meios materiais a existência do plano espiritual. Tá? Que irônico isso, né? Por meios materiais, a existência do plano espiritual. Né? A existência inquestionável, porque o William Crookes, que era um físico britânico, se eu não me engano, ele esculhambava o espiritismo, dizer que era mentira, aí depois ele resolveu fazer testes com a médium de efeitos físicos, ele deixava a mulher nua, amarrava a mulher, examinava todos os cantos do corpo da mulher. Olha o que ela se submeteu. E amarrava ela, para não ter sinal de fraude. E os fenômenos se produziam na frente dele, à vontade. O espírito se materializava, aparecia, jogava a cadeira. E aí ele se convenceu e pediu desculpa à comunidade espírita. Tem um livro dele, de William Crookes, que é Fatos Espíritas. Muito bom. Se tiver a oportunidade, leiam, que é muito bom. Viu? Então, está aí um incrédulo com I maiúsculo que se convenceu, porque o espiritismo, gente, não é uma crença. O espiritismo é um conhecimento. Tem gente que fica brigando no meio espírita. O espiritismo é uma religião, não, é uma ciência, não sei o que. Gente, esses fatores são importantes, ciência, filosofia, religião, mas são acessórios. O mais importante é que a filosofia é um conhecimento. Igual a física estuda os fenômenos da natureza material, a química estuda as substâncias, né? A biologia estuda a vida, os biomas, as ciências sociais estudam o nosso comportamento na sociedade, o espiritismo estuda o plano espiritual e sua relação com o plano material. Então, o espiritismo é um conhecimento. Eu não acredito no espiritismo. Eu conheço o espiritismo. A minha fase de acreditar já passou. Faz tempo que quando a gente realmente conhece, não tem mais. Você pode até errar, você pode ser até miserável, miseravão, mas você erra com conhecimento de causa, dizendo assim, eita, vou me lascar. Porque eu conheço a lei de causa e efeito. Errei realmente por minha fraqueza ou por minha negligência, mas sei que eu vou ter que consertar. Então, até a gente já não erra mais em paz quando a gente realmente conhece o espiritismo. A gente não perde uma paciência em paz. A gente não antipatiza uma pessoa em paz. Eu não posso nem deixar de gostar dela. Pô, não gostei dessa pessoa. Pô, peraí, nós não podemos ter essa atitude. É um porre ser espírita, né, gente? Quando a gente conhece, realmente é um porre, é um saco. Mas é assim a vida. Nada do que é importante, gente, é fácil. Tudo que é importante na nossa vida é difícil. Então, a vivência do espiritismo é para ser difícil mesmo. Não dá para ser fácil, não. Né? Agora, quanto maior a dificuldade que a gente vence, maior o nosso mérito. Pensem nisso também. Se você tem uma grande dificuldade, poxa, isso aí eu não vou deixar de ser nunca, mas você consegue vencer, o mérito é maior ainda. Pense aí. Né? As bênçãos são mais numerosas que as dores. Está lá no livro, está lá no texto, a paciência do Espírito Amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então, continuando aqui. Né? Então, bom, então os espíritos mandaram muitos conteúdos, muitos conhecimentos, né? Algumas perguntas que eram feitas aos espíritos na época eram sérias, outras, como Kardec gosta de usar, pelo menos a tradução, né, frívolas, né, sem sentido. Né? E aí abre espaço realmente a todo tipo de mistificação. Gente, porque a mistificação acontece, mas ela só faz efeito se a gente deixar. Né? Então, no capítulo, na segunda parte do livro dos médiuns, eu esqueci o número do capítulo, mas é o item 303. Item 303 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec pergunta, ele falou assim, olha, ser enganado é difícil. Ele começa o texto assim, imagine ser mistificado.
né? Então, qual o remédio para a mistificação? Aí ele pergunta aos espíritos. Aí quem responde? O maior de todos, o espírito de verdade, responde a pergunta, né? Ele pergunta qual a forma que a gente tem de se prevenir contra a mistificação. E ele responde: tudo que já nós vemos, tudo que nós já estamos vos ensinando ao longo do tempo, já são as ferramentas para você se livrar da mistificação. Tudo que vem sendo ensinado até agora, desde lá da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, já vem ensinando vocês o que é a verdade e o que não é, né? Cabe a cada um o discernimento. E olha que interessante, eu destaquei aqui um dos parágrafos dessa resposta, faço questão de ler ipsilíteres. Olha só, o Espírito de verdade, né? Que é o próprio Jesus. Gente, quem é o Espírito de verdade? Não, é alguém muito ligado a Jesus. Não, é o próprio. Ele fala na primeira pessoa, eu vim, como antigamente, lá na mensagem, está claro. Ou ali é Jesus, ou o médium estava mentindo quando psicografou e Allan Kardec aceitou a mentira. Então não tem esse Espírito de verdade, é o próprio, né? Porque Jesus não vai psicografar. Jesus desceu e ficou no meio da gente aqui, dos seres humanos. Ele ficou no meio de pessoas, gente, mais ímpias que você possa imaginar. Desceu aqui, esse meio aqui, naquela época o meio era pior ainda. O que é fazer uma psicografia com o médium? Com o objetivo de compor a codificação, veja que depois ele só, eu preciso de verdade, só psicografa para a codificação, e não mais depois. Porque a doutrina espírita é a codificação, gente. Os outros livros são acessórios, é para acrescentar. Lembre-se de Emmanuel, ele disse a Chico, se eu falar qualquer coisa que destoe de Jesus ou Kardec, o que é que você faz? Você fica com eles e me esqueça, se saia de mim. Então, o benfeitor falou isso. Não é que ele vai simplesmente repetir o que está na codificação, senão necessitaria escrever novos livros. Mas, assim, o que quer que eu escreva, não é o que eu não prescinda da base, que é o Espiritismo. Porque a codificação, gente, não é um livro de Allan Kardec, não é um livro dele, não é um escritor. É, na verdade, a composição de uma coletividade de espíritos. É uma coletividade de espíritos, é uma coletividade de médiums de vários lugares, de vários países. É até uma coletividade de pessoas encarnadas. Sabe-se que Kardec ele não fez todas as perguntas do Livro dos Espíritos, né? As pessoas têm o negócio dos cadernos, né, de Kardec, os 50 cadernos. Ninguém tem comprovação que eles existiram, porque ninguém achou em lugar nenhum, né? Ninguém achou em lugar nenhum. Mas que já havia que muitas perguntas do Livro dos Espíritos foram tiradas desse caderno e que Kardec é que fez a triagem. Assim, não há provas, não acharam esses cadernos, mas eu acredito que eles tenham existido sim, né? Que eles tenham existido, que outras pessoas também tenham feito perguntas, Kardec separou também, de não ter perguntas muito parecidas, quase iguais, que é um trabalho maçante. Kardec fez um trabalho, gente, muito maçante. Eu acho ótima aquela cena do filme, que ele está ali trabalhando e dorme por cima da papelada. Claro, eu acho muito provável que aquilo ali aconteceu, né? Porque realmente, imagine, né? Tudo naquela escrita de tinta, nem caneta esferográfica tinha, gente. E mela a pena escreve, mela a pena escreve, com aquela luzinha fraquinha, né? Tinha nem notebook para o nosso codificador, né? Imagine. E ele escrevia a Revista Espírita, gente. A Revista Espírita são conteúdos volumosos, viu? Quem quiser ler a Revista Espírita gratuitamente, site kardecpedia.com.br ou baixa o aplicativo Kardecpedia. Estão lá todas as revistas espíritas, além da codificação. Eu recomendo fortemente, porque os textos das revistas espíritas, eles acrescentam muito aos conteúdos da codificação. Então, o espírito de verdade, ele, que é Jesus, ele dá essa resposta inicial, e aí no terceiro parágrafo ele diz assim, vou falar em ipsilíteres: os espíritos vêm vos instruir e vos guiar no caminho do bem, e não no das honrarias e da fortuna, ou para servir as vossas paixões mesquinhas.
se não lhes pedisse nada de fútil ou que esteja fora das suas atribuições, não se daria nenhuma presa aos espíritos enganadores. Se não perguntasse o que não se deve, coisas que não sejam do espírito, não se daria presa, coisas fúteis, coisas materiais, essa coisa toda, né? Não seria presa dos espíritos enganadores. E ó, essa última frase do parágrafo, eu adorei. De onde deveis concluir que aquele que é mistificado não tem senão o que merece? Olha só. É mistificado porque merece. Dura essa resposta, de verdade aqui, né? É a nossa referência, é o mestre, mas também é rígido quando tem que ser. Se você procura a mistificação, você tem o que merece, porque você procurou. Né? Então, assim, eu fiz questão, né? Ele continua aqui, o papel dos espíritos não é o de vos esclarecer sobre as coisas desse mundo, mas de vos guiar com segurança no que pode ser útil para o outro mundo. Quando vos falam das coisas desse mundo, ou seja, das coisas materiais, é porque julgam necessário, mas não a vosso pedido. Então, se os espíritos falam de coisas materiais, é porque há uma necessidade espiritual naquilo ali. Ok? Que é uma necessidade espiritual. Gente, não quer dizer que os espíritos nos desamparem materialmente, não. Os espíritos, como já se perguntou no livro dos espíritos, nos amparam nas questões materiais também, claro. Né? Não é essa se vire, não. Mas até certo ponto, eles não fazem o que é o nosso dever fazer. Eles até amparam, auxiliam, mas o que é nosso dever é nosso dever. Ok? É isso aí. Então, eles se vede nos espíritos o substituto dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Então, você vai lá buscar adivinhos, né? Zoraia Espírita, vê lá o panfleto lá no centro da cidade. Não é maravilha? Resolva o problema financeiro, traga o seu amor de volta em não sei quantos dias. Eu queria ver como é que faz isso. Queria mesmo. Eu já tive vontade de fazer uma consulta e dizer, eu não quero que a pessoa volte para mim. Como é que ela vai fazer? Você vai amarrar e vai levar amarrado. Mas está lá no panfleto, tem um telefone, tudo. Trago a pessoa amada. Então, dá prazo. Tem gente que dá 3 dias, tem uns que são mais dá uma semana. Resolva o problema financeiro, desamarra sua vida. Olha só. Gente, ó, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Os pactos existem. Há pacto com o demônio. Existem os pactos com os espíritos da sombra, sim. Né? E quando você se envolve com esse tipo de espírito, com esse tipo de energia, você pode sim se beneficiar materialmente algumas coisas. Por quê? Livre arbítrio. Só que o preço que você vai pagar disso, eu não sei se você vai querer pagar, não. Né? Você não vai querer pagar, não. Esse filme aí, Ninguém é de Ninguém, né? Do livro de Zíbia Gasparetto. Eu normalmente não boto os livros de Zíbia como referências doutrinárias, né? Porque as pessoas muitas vezes é espírita só de ler Zíbia, não quer ler a Código, não quer estudar espiritismo. Mas não acho que seja uma leitura que seja de se jogar fora, né? Desde que você leia com bom senso, né? Com senso crítico, dá para se tirar algumas coisas boas, sim, além de ser um bom passatempo, né? É melhor ler um livro de Zíbia do que ler pornografia, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, nesse Ninguém é de Ninguém, o rapaz faz um pacto com a galera, nada a ver, para ter o amor da mulher de volta. Né? E ele, de certa forma, implanta uma perturbação, porque ela também ficou suscetível. Olha bem, se ela não fosse suscetível, ela não tinha sido envolvida naquela obsessão, e ela se envolve naquela obsessão, entra num torpor e, até certo ponto, cede às exigências dele. Mas quando ele desencarna, quem ele vê na frente dele, hora de pagar, bora. E o pagamento não é fácil, não. Eu fiz o que você queria. Então, gente, cuidado com o que vocês pedem.
Porque tudo que vos pedir, vos será dado. Então, cuidado com o que pede e a quem pede. Porque Jesus falou isso, não foi só sempre não, quem te pede a Deus, não, aos bons espíritos. Você pedir também a galera, né? Pode, você também será cedido. Então, cuidado, tem uma frase, cuidado com o que você deseja, pois seu desejo pode ser realizado. E tem uma frase do Dalai Lama que eu adoro. Às vezes não, muitas vezes, não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. É uma tremenda sorte. Porque o preço de conseguir, né? Então é isso, gente. Mas Kardec também pergunta ao Espírito de Verdade que tem pessoas que recebem mistificações mesmo sem perguntar nada, sem fazer nenhuma pergunta fútil, sem nem evocar. Os espíritos vêm naturalmente e larga a mistificação. Aí o Espírito de Verdade responde: não perguntam, não pedem, mas também deixam eles falar à vontade, sem analisar o que eles estão passando. Mesmo que você não peça, você tem sempre que ter senso crítico. Gente, olha, ser espírita no trabalho da mediunidade é chato mesmo. É rejeitar 10 verdades e não aceitar uma só mentira. Isso é conselho de um espírito desencarnado, de Fenelon. Um espírito falou isso para Kardec. Ele podia dizer: não, acredite em tudo que a gente está te dizendo para facilitar. Então é chato, muitas vezes, porque a gente tem que ter esse critério. Alguém se manifesta, diz que é minha avó. Aí eu me emociono, é ela mesma. E não é. Então, eles estão brincando com a minha cara. Dizendo coisas que não são verdade. Pedro Camilo teve aqui. Foi a última vez que eu vim aqui para ver a palestra dele. E ele escreveu um livro, A Fraude, as cartas consoladoras, enganando as pessoas. As pessoas fragilizadas, nós fragilizados, porque perdemos filho, perdemos pai, perdemos irmãos. Perdemos entre aspas, né? E aí procuramos o consolo nessas cartas. E os caras inventam, pegam informações na internet, sabe? Só vocês lendo, né? Ficar dando spoiler do livro. Mas é isso. Pega informações até na internet. Porque tá à vontade, todo mundo bota tudo hoje lá no Facebook, faço isso, faço aquilo, bota a localização, né? E aí abre campo. Isso aí não é mistificação espiritual. Isso aí é fraude de médium mesmo, mistificação do encarnado, que os espíritos das sombras também amparam nisso aí, né? Sempre quando se faz o mal, há um apoio espiritual nefasto. Ainda que não seja direto, não seja uma carta realmente psicográfica, mas os espíritos estão ali influenciando a continuar fazendo aquilo. Por quê? Eles se alimentam disso, gente. Eles se alimentam disso. Como para nós encarnados o dinheiro é o valor, para os espíritos encarnados o valor é isso, é o poder de dominar as pessoas emocionalmente. Eles se alimentam disso. É um vampiro, né? A gente vê quando eu li Nosso Lar a primeira vez, a gente tinha um capítulo lá, vampiro. Vampiro? Igual os do filme, que morre do pescoço, chupa o sangue? Igual o Drácula? Eu, vampiro? Aí eu achei estranho, né? Que eu abri o Nosso Lar, foi o primeiro livro espírita que eu li, porque me deram de presente. Na época eu tinha 22 anos. E aí não, cara, leva você a entender o que é o vampiro no contexto espírita. É aquele que suga a energia, né? Que não deixa de ser, né? Não é o sangue do corpo, mas é, entre aspas, o sangue do espírito, né? A energia, né? Então a gente tem que ter cuidado. Vigilância. Nem sempre estar vigilante é fácil, né, gente? Vigilância é uma coisa muito difícil, né? Somente quando a gente está nos nossos afazeres do dia a dia, que a gente se estressa mesmo, né? Tudo é motivo para a gente se estressar. E isso é de propósito, viu? Pense aí que muitas vezes os estresses que nos chegam são coisas feitas a propósito para nos estressar. Não vamos dar ousadia. Não deem ousadia. Quando você vê que qualquer pensamento chegar para desestabilizar, pense, não vou dar ousadia a essa galera. Não vou dar ousadia.
viu? Aí você fica de boa, é a melhor coisa que você faz, né? Faz uma oração. Não é que você vai ser um cara, um homem, uma mulher mansinho, sem atitude. Tenha atitudes firmes, porém equilibradas. Eita, isso é fácil pra caramba. Claro que não é, né? Claro que não é, né? Isso aí, esse controle, gente. Inclusive, eu digo para vocês, né? Eu estou já há um tempinho no meio espírita e eu esperava, eu tinha a ilusão de que no meio espírita não ia ter essas questões com os meus confrades espíritas. Pois eu já tive mais gente para me desequilibrar no meio espírita do que fora dele. Oh, é a mais pura verdade. E eu tenho um medo danado de ser um desses espíritas que faz isso. Porque eu posso cair nessa armadilha, né? A minha mente pode ser mistificada assim a qualquer momento. O fato de eu conhecer, conhecimento liberta, mas o que mantém a liberdade é a vigilância. Se eu não vigiar, por isso que o pessoal evangélico fala, vigia, eles estão certos. Vigia, menino. O pessoal evangélico tem esse cacuete, né? Vigia, eu gosto desse cacuete do evangélico, vigia. Né? O importante é vigiar mesmo, né? Orar e vigiar. Ok? Bom, então, né, o Espírito de Verdade diz, não peça aos espíritos benfeitores que são responsáveis pela confecção da doutrina espírita, coisas que não é própria do espiritismo, e você não será mistificado. Por mais, e acrescento nessa questão das cartas consoladoras, por mais, gente, que vocês estejam sofrendo, eu sei, cada um sabe do seu sofrimento, eu nunca vou saber do sofrimento de nenhum de vocês, cada um sabe do próprio sofrimento. Mas não se deixem levar, viu? Pela fragilidade que você está no momento, para não cair nesses embustes de médios mal intencionados, ou até de um médio bem intencionado, verdadeiro, mas pouco estudado e que dá comunicação de um espírito mistificador. Muitas vezes não dá de maldade, é porque falta de educação espiritual. Falta de educação mediúnica. Muita gente não lê o livro dos médios. Por quê? Porque é chato. É uma leitura muito técnica, né? Realmente é uma leitura um pouco maçante, mas é necessária. E eu digo assim, mas eu não frequento mediúnica, nem sou médium. Mesmo assim, leia, porque o livro dos médios, inclusive, é o que nos fala sobre o que é real e o que não é, as mistificações. Você pode não ser médio ostensivo, pode não querer frequentar nenhuma mediúnica, mas é importante o livro dos médios para você ter um conhecimento mais amplo do espiritismo, das relações do mundo espiritual com o mundo material e não ficar à mercê de mistificações. Então, mesmo quem não trabalha com mediunidade, eu recomendo. Quem trabalha com mediunidade tem que ler ao quadrado e reler. Porque, gente, a mediunidade sempre existiu de todos os tempos, é verdade. Mas existiu a mediunidade antes e depois do Livro dos Médiuns. A mediunidade nunca foi tratada com tanta racionalidade, com tanta lógica, com tanto conhecimento, como foi no Livro dos Médiuns. Se alguém discordar de mim, me apresente o livro que diz o contrário. Algum livro antes do Livro dos Médiuns, que já falava de mediunidade assim, desse jeito, ou depois. Alguém me apresente algum livro que tinha antes ou que superou depois. Porque eu quero andar, quero aprender. Raul Teixeira disse na palestra dele, né? Raul Teixeira. Porque o espiritismo está ultrapassado. E o que ultrapassou? Me mostre. Me mostre. Porque eu quero aprender. Porque se você disser que tem um lugar ali que está ensinando uma coisa que superou o espiritismo, eu vou largar aqui e vou para lá. Eu quero crescer. Me mostre. Me mostra. Me mostra alguma coisa que superou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, mas não tem tudo. Claro que não tem tudo. Quem disse que o Livro dos Espíritos, a codificação é a última palavra? Mas é a base imprescindível. O Livro dos Espíritos, a codificação não fala sobre mudança de sexo.
porque não era um assunto ainda em pauta na humanidade naquele momento. Só que nós temos respaldo espiritual de bons conteúdos espíritas baseado nos princípios da codificação que nos esclarece sobre isso. Os autores espíritas sérios. Entendeu? Então, sempre temos que ter cuidado, gente, com o que a gente lê no espiritismo, né? Porque tem autores sérios e outros um pouco relaxados, né? E o espiritismo não pode ser uma coisa relaxada. Então, no capítulo 47 do livro Opinião Espírita, André Luiz Opinião Espírita, gente, é um livro maravilhoso. É a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, na época que ele era compromissado com o espiritismo. Depois ele foi para outras paragens, né? Mas ele psicografava em parceria com Chico Xavier. E a autoria espiritual também é uma parceria. Emmanuel e André Luiz fazem capítulos intercalados. Então, e cada capítulo, eles recorrem a um conteúdo da codificação para darem as suas opiniões espíritas. Né? Isso é uma característica forte do livro. Então, no capítulo 47, André Luiz, baseado nessa questão 303 do Livro dos Médiuns, nos dá alguns apontamentos, né, sobre mediunidade e mistificação. O nome do capítulo é Mediunidade e Mistificação, que é o nome do tema. Né? Então, ele faz uma comparação, por exemplo, médiuns falantes, que nós chamamos médiuns psicofônicos, ele compara ao rádio. Né? O rádio é uma coisa neutra. O rádio pode te dar tanto boas notícias quanto notícias enganosas. Então, a pessoa, por ter a mediunidade de psicografia, não quer dizer que sempre vai transmitir a verdade no transe mediúnico. Médium escrevente, que é o psicógrafo. Né? E olha que interessante. Né? Ele diz aqui, analisemos o apetrecho da escrita. O mesmo lápis que atendeu à feitura de um poema serve à fixação de anedota infeliz. A anedota infeliz, gente, não é aquela piada que nos alegra. É sempre uma anedota que escarnece as pessoas. Que acontece muito, né? Desrespeita. Né? Então, ele fala que o mesmo lápis que escreve bênçãos pode escrever coisas ruins. E aí eu vou atualizar isso aqui, que ele usou o lápis, né? O mesmo WhatsApp, o mesmo Facebook, Instagram, que escreve coisas boas, também nos escreve coisas ruins. Eu até brinquei com a moça e pedi a senha aqui do Wi-Fi. Ela é GPEC News, mas não é fake news, não, né? Porque hoje essa expressão ficou famosa, fake news. Notícias falsas, gente. Sempre existiram, não é um privilégio da internet, mas como a internet é pior que rastilho de pólvora, as fake news se espalharam hoje com mais facilidade. Né? E é impressionante como notícias falsas, uma notícia falsa de 2002 voltou a rolar esse ano e as pessoas continuam passando. Gente, vamos ter critério. Então, do mesmo jeito que essas fake news chegam aos nossos aparelhos, o médium psicográfico também pode trazer muita fake news do plano espiritual. Lembre-se de uma coisa, o telefone só toca de lá para cá. Entendeu? Tá aqui minha amiga média escrevente, vou botar ela contra a parede. Você tem que psicografar uma mensagem do meu filho que desencarnou. Porque se ela for forçar, ela vai mistificar. Ou ela mesma ou algum espírito engraçadinho. Ou perverso. Não adianta. Eu conheço espiritismo, gente, há 27 anos. Nunca recebi uma psicografia. E aí? Vou sair do espiritismo, mas o espiritismo me manda uma carta. Ingratos. Faço palestra. Escrevo artigos. Hoje eu não escrevo mais não, mas já escrevi alguns artigos. Não me mandam nem uma psicografia, os ingratos. Vou sair do espiritismo. Já pensou? O telefone é de lá para cá, por que nunca chegou uma mensagem para mim psicográfica? Porque não tem, até o momento, nenhuma necessidade. E eu tenho que entender e aceitar isso com maturidade. Quando tem pessoas que mal entraram no movimento espírita e recebem uma carta. E por quê? Necessidade. Será que essa pessoa que recebeu a carta está melhor do que eu? Se recebeu, acredito que não. Porque se recebeu uma carta psicográfica é porque
estava necessitando mais de um remédio urgente. Por isso que elas são tão importantes. E é por isso que essas cartas falsas são tão deletérias. Viu? Então vamos ter cuidado, né? Ser espírita, gente, não é ser incrédulo, mas também não é ser crédulo. A incredulidade, a credulidade excessiva é tão perniciosa quanto a incredulidade. E vamos entender, gente, o nosso valor e a nossa insignificância. Saber do próprio valor, saber da própria insignificância é tão importante quanto saber o próprio valor. Porque há situações que o que a gente pensa, o que a gente quer, não tem importância nenhuma. Aprendam e aceitem isso. Eu também. Aprendamos e aceitemos isso. Então, saibamos, somos importantes, mas algumas vezes somos significantes. Então, temos que saber como administrar isso. Né? Isso é discernimento e humildade, que é uma das virtudes muito difíceis. Humildade, que dá paciência. Né? A paciência é um negócio, é um texto tão curto, que tem, na verdade, segundo o Espiritismo, devia ser a coisa mais fácil do mundo, né? Eu já li aquele texto, acho que umas 500 vezes. Né? E o quanto eu estou paciente depois de ler tantas vezes, será que eu consegui 2% da paciência que o Espírito Amigo propõe ali? Que alguns argumentam que a Joana de Anjos, né, por ela se manifestar de Valdo no início como Espírito Amigo, isso pode ser coincidência, né? Pode ser ela também, daí. O importante é o conteúdo, não é a identidade. Outra coisa que o Espírito, na verdade, fala aqui, cuidado! O cara aqui faz uma mensagem aqui, assina, Bezerra. Cuidado, que nem todo Bezerra é de Menezes, viu? Cuidado com os Bezerras. Uma vez me chegou um livro uma vez, assinado por Bezerra de Menezes. Eu nem li todo, li porque um amigo meu já tinha lido, aí eu li também um trecho. Rapaz, aí ele entregou para o pai dele, está desencarnado hoje, mas foi um dos fundadores da Mansão do Caminho. E o pai dele falou, meu filho, esse não é Bezerra de Menezes. O seu Augusto Soares, né? Ele começou a Mansão do Caminho lá com o Divaldo, com o Nilson. Esse não é Bezerra de Menezes. Mas ele tinha um discernimento, conhecimento para afirmar. E nós, né, mais imaturos, éramos imaturos, mas desconfiamos que não eram. E já é muito bom. Então, cuidado com as mensagens com nomes bonitos, né? Ah, chega aqui, André Luiz. O que importa, gente, é o conteúdo. Não importa o nome, o que importa é o conteúdo. Porque nome qualquer um pode colocar. O próprio doutor Bezerra uma vez falou, né? Acho que foi o Edivaldo que comentou. Bezerra, por aí tem muitos, mas de Menezes, só eu. Tá bom? Tem um vídeo do Amigos da Luz, que é um canal de humor espírita, eu adoro. Aí é sobre isso, justamente, mistificação. É lá, eu recebi uma mensagem do doutor Bezerra, outra parte, só sou Bezerra da Silva, né? Porque esse conteúdo aí não é de doutor Bezerra de Menezes. Eu não gostei, mas é da Silva, não sabe isso que eu até gosto, não é? Precisa botar o nome dele assim, mas para dizer, né, que nem todo Bezerra é de Menezes. Ok? Então, gente, a força mediúnica, como acontece a energia elétrica, é neutra, André Luiz diz aqui. A produção mediúnica resulta sempre das companhias espirituais a que o médium se afeiçoe. Né? A quem o médium se afeiçoe. Então, gente, é importante que, assim, o bom médium sempre tenha a boa companhia dos bons espíritos. Ah, mas é aquele que dá na desobsessão, dos espíritos sofredores, mas ele está trabalhando para os espíritos benfeitores, emprestando o seu aparelho mediúnico para o socorro espiritual daqueles espíritos infelizes. É diferente. Ele não está compactuando com os espíritos infelizes. É diferente. Ele está usando ali no socorro. Então é bom que façamos essa diferença. Né? O trabalho é com os benfeitores. E aí, por fim, ele diz assim: fácil reconhecer, assim, que não se carece tanto de ação da mediunidade no espiritismo, mas temos necessidade urgente do espiritismo na mediunidade. Então, são os conceitos espíritas, os ensinamentos espíritas na prática mediúnica, é o que é o mais importante.
e não o contrário, né? Então temos que trabalhar com os princípios espíritas. E aí quero finalizar aqui, gente, né, sobre essa questão, né, das influências espirituais, né, com a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E essa resposta também é magnífica. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente ele vos dirigem. Olha só, olha a influência dos espíritos. Não é que a gente é joguete, marionete, não, mas ele nos influencia a tal ponto, né, que muitas vezes compactuamos com o pensamento desses espíritos que nos influencia. Aí eu pergunto, gente, quais as influências espirituais que nós estamos abrigando nas nossas mentes, no nosso coração? Quais são essas influências? E aí eu termino com essa pergunta para a reflexão de todos aqui, de todos nós. Ok, gente? Então, que Jesus realmente ampare a todos nós, os bons espíritos nos influenciem sempre ao bem, né? Que envolvam na paz, principalmente nos momentos mais difíceis, que a gente mais necessita, que essa paz sempre nos envolva, gente. Fiquem com Deus.